Eduardo Albuquerque construiu um império sendo um homem de gelo. Ele nunca sorria, nunca perdoava erros. Mas naquela noite de terça-feira, o homem mais rico da cidade estava prestes a cometer a maior loucura de sua vida. Ele ia arriscar toda a sua reputação, vestir uma peruca laranja ridícula e entrar na sala da empregada. Por quê? Porque havia um bebê naquela casa que nunca tinha sorrido. E Eduardo estava disposto a perder toda a sua dignidade para mudar isso. Prepare o lenço. Essa é a história de como um palhaço salvou um milionário. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Eu adoro saber de onde vocês são. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Vamos lá? A mansão dos Albuquerque era conhecida por sua imponência no bairro mais nobre de São Paulo. Com seus 3 andares, jardins impecáveis, uma fonte italiana no centro do pátio, a propriedade era o reflexo do sucesso empresarial de Eduardo Albuquerque, um magnata do ramo tecnológico que havia construído seu império do zero. Aos 52 anos, viúvo há 5, Eduardo vivia sozinho naquela imensidão de mármore e cristal, acompanhado apenas por 3 funcionários que mantinham a casa funcionando como um relógio suíço. Entre esses funcionários estava Rosa, uma mulher de 35 anos, de origem humilde do interior de Minas Gerais. Havia 3 anos que ela trabalhava como governanta na mansão, responsável pela limpeza, organização e pelo preparo das refeições de Eduardo. Rosa era discreta, eficiente e nunca se intrometia nos assuntos do patrão. Seu salário generoso permitia que ela sustentasse a família no interior e ainda economizasse um pouco a cada mês. Tudo mudou quando Rosa engravidou. O pai da criança, um mecânico que ela conhecera em um baile da comunidade, desapareceu assim que soube da gravidez. Rosa se viu sozinha, grávida e com medo de perder o emprego. Com o coração apertado, ela contou a verdade a Eduardo, esperando o pior. Para sua surpresa, o patrão não apenas permitiu que ela continuasse trabalhando, como também ofereceu um dos quartos de empregada nos fundos da propriedade para que ela morasse ali com o bebê quando nascesse. Miguel nasceu uma manhã chuvosa de março, saudável e com um bom peso. Rosa voltou ao trabalho após 2 meses, trazendo o filho consigo. O bebê ficava em um berço portátil na cozinha enquanto ela trabalhava, e Eduardo raramente o via. O empresário mantinha uma rotina rígida. Acordava às 5 da manhã, ia para o escritório às 7, voltava às 8 da noite, jantava sozinho na sala de jantar formal e subia para seu quarto, onde passava mais algumas horas trabalhando no computador antes de dormir. Mas algo começou a chamar a atenção de Eduardo. Miguel já tinha 9 meses. Segundo Rosa mencionara casualmente, nunca havia rido. Nem uma risadinha, nem um sorriso largo acompanhado daquele som cristalino que os bebês costumam fazer. O menino era calmo, observador, mas seu rosto permanecia sempre sério, quase melancólico para uma criança tão pequena. Rosa escondia bem sua preocupação durante o trabalho, mas Eduardo notara as lágrimas que ela discretamente enxugava quando pensava estar sozinha. A mãe já havia levado Miguel a 3 pediatras diferentes. Todos fizeram os mesmos exames, chegaram às mesmas conclusões. O bebê estava perfeitamente saudável. Não havia nada de errado com seu desenvolvimento motor, cognitivo ou emocional. Simplesmente, por alguma razão que a medicina não conseguia explicar, Miguel não sorria. Um dos médicos sugeriu que talvez fosse uma questão de temperamento, outro mencionou a possibilidade de algum trauma durante a gestação causado pelo estresse, mas ninguém tinha respostas definitivas. Eduardo começou a observar o bebê à distância. Durante seus raros momentos de pausa, quando descia para pegar um café fora de hora ou revisar alguns documentos na biblioteca do 1º andar, ele via Rosa tentando de tudo. Ela fazia caretas, cantava músicas infantis, mostrava brinquedos coloridos, fazia cócegas suaves nos pezinhos rechonchudos do filho. Miguel olhava para ela com aqueles olhos castanhos profundos, prestava atenção em tudo, mas seu rostinho permanecia impassível. Havia algo naquela situação que tocava Eduardo de uma forma que ele não experimentava há anos. Talvez fosse a dedicação de Rosa, talvez fosse a inocência daquela criança que parecia carregar um peso invisível, talvez fosse a própria solidão que ele reconhecia naquele silêncio. Eduardo não tinha filhos. Seu casamento com Helena fora feliz,
mas breve, interrompido por um câncer agressivo que a levou em menos de um ano. Eles haviam planejado ter filhos, mas a vida decidirá diferente. Naquela noite, enquanto jantava sozinho seu salmão grelhado com aspargos, Eduardo não conseguia parar de pensar no bebê que nunca ria. Havia algo de profundamente triste naquilo, mas também algo que despertava nele um sentimento esquecido, o desejo de fazer a diferença, de usar seus recursos e sua criatividade para resolver um problema que não tinha nada a ver com fusões empresariais ou estratégias de mercado. Era algo simples, humano, verdadeiro. Terminando sua refeição, Eduardo subiu para o escritório. Mas em vez de abrir os relatórios financeiros que o aguardavam, ele fez algo inusitado. Pegou o telefone e ligou para Clara, sua assistente pessoal. Clara, preciso que você pesquise algo para mim amanhã cedo. Quero saber o que faz bebês rirem. Estudos científicos, artigos, vídeos, tudo que encontrar. E também... Ele hesitou por um momento, sentindo-se absurdamente vulnerável. Quero que encontre a melhor loja de fantasias de São Paulo. Preciso de algo específico. A manhã seguinte trouxe consigo um Eduardo Albuquerque diferente. Pela primeira vez em anos, ele não acordou pensando em cotas de mercado ou no fechamento do próximo trimestre. Sua mente estava focada em um bebê de 9 meses que não sorria, em uma ideia que, quanto mais pensava nela, mais absurda e ao mesmo tempo mais necessária parecia. Clara chegou ao escritório às 8 em ponto, como sempre, carregando uma pasta volumosa. Sua expressão era uma mistura de curiosidade e preocupação profissional. Em 12 anos trabalhando para Eduardo, ela nunca havia recebido um pedido tão incomum. Senhor Albuquerque, aqui está tudo que consegui reunir sobre o assunto. Ela depositou a pasta sobre a mesa de mogno. Encontrei 17 estudos científicos sobre desenvolvimento infantil e humor, 23 artigos de psicologia pediátrica e uma compilação de vídeos que supostamente fazem qualquer bebê rir. Eduardo folheou o material com atenção. Descobriu que bebês começam a sorrir socialmente por volta dos 2 meses de idade, que as risadas geralmente aparecem entre os 3 e 4 meses e que elas são expostas a estímulos físicos como cócegas ou a interações sociais positivas. Leu sobre a importância do riso no desenvolvimento emocional, sobre como crianças que riem mais tendem a desenvolver melhores habilidades sociais. Havia até menção a casos raros, como o de Miguel, onde bebês saudáveis simplesmente não riam, desafiando qualquer explicação médica. E quanto à loja de fantasias? Eduardo perguntou, erguendo o olhar dos documentos. Clara puxou um cartão de uma pasta separada. Esta é a Casa dos Sonhos, no bairro da Liberdade. É a mais antiga e completa loja de fantasias da cidade. O proprietário, seu Armando, trabalha lá há 40 anos. Disse que pode conseguir qualquer fantasia que o senhor precise, de qualquer época ou estilo. Tomei a liberdade de fazer uma reserva para o senhor às 3 da tarde de hoje. Eduardo assentiu, sentindo uma mistura estranha de determinação e nervosismo. Obrigado, Clara. Você pode cancelar minha reunião das 4 com o pessoal de marketing e também a do conselho às 6. A assistente piscou, surpresa. Eduardo Albuquerque nunca cancelava reuniões. Ele era conhecido no meio empresarial por sua pontualidade obsessiva e compromisso inabalável com os horários. Senhor, a reunião do conselho é sobre a fusão com a Tecnocis. Eles vieram especialmente de Brasília para... Remarque para amanhã. Diga que surgiu uma emergência pessoal. Eduardo voltou sua atenção para os documentos, sinalizando que a conversa estava encerrada. Clara saiu do escritório intrigada, mas obediente. O restante da manhã passou em um borrão de e-mails e ligações. Eduardo tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava constantemente para a tarde que o aguardava. Ele se sentia ridículo. Um empresário de sucesso, respeitado no mercado financeiro, prestes a comprar uma fantasia de palhaço para tentar fazer um bebê rir. Se alguém do conselho descobrisse, provavelmente questionaria sua sanidade mental. Mas havia algo mais forte que a preocupação com a imagem. Havia anos que Eduardo não sentia aquela sensação de estar fazendo algo genuinamente importante. Suas empresas geravam empregos, inovavam no mercado, traziam lucros para acionistas, mas tudo parecia mecânico, vazio de significado real. Fazer um bebê rir pela primeira vez, ver a alegria no rosto de Rosa, aquilo sim seria uma conquista que valeria algo.
Às 2h45, Eduardo saiu do escritório. Dispensou o motorista e decidiu dirigir ele mesmo até a loja de fantasias. O trajeto pela cidade lhe deu tempo para pensar. Por que um palhaço? Ele não tinha certeza. Talvez fosse porque as cores vibrantes e os movimentos exagerados dos palhaços fossem projetados especificamente para provocar risos. Talvez fosse porque havia algo de libertador na ideia de se vestir de forma completamente oposta à sua persona habitual de executivo sério. A Casa dos Sonhos era exatamente como Clara descrevera. Um estabelecimento antigo, com vitrines que pareciam portais para outras épocas e realidades. Manequins vestidos de reis medievais dividiam o espaço com super-heróis modernos, princesas de contos de fadas e criaturas mitológicas. Uma sineta antiga tilintou quando Eduardo abriu a porta de madeira trabalhada. Senhor Albuquerque. Um homem idoso, cabelos grisalhos e óculos de lentes grossas, apareceu de trás de uma cortina de veludo vermelho. Sou Armando. Sua assistente me ligou. Disse que o senhor procura uma fantasia especial. Eduardo olhou ao redor, sentindo-se subitamente consciente de quão absurda era aquela situação. Preciso de uma fantasia de palhaço, mas não algo assustador ou grotesco. Algo alegre, colorido, que faça uma criança querer rir. O rosto de Armando se iluminou. Ah, então o senhor quer um palhaço clássico, do tipo Auguste. Espere aqui. O homem desapareceu nos fundos da loja, e Eduardo ouviu o som de caixas sendo abertas e movidas. Minutos depois, Armando retornou carregando um conjunto completo. A fantasia era perfeita. Calças largas em um tecido xadrez vermelho e amarelo, suspensórios largos e elásticos, uma camisa de bolinhas azuis enormes, um colete verde-limão, sapatos gigantes de espuma, claro, um nariz vermelho redondo de borracha. Havia também uma peruca laranja em cachos exagerados e um pequeno chapéu cônico. Esta é uma das minhas favoritas, Armando disse com orgulho. Feita à mão por um artista circense nos anos 70. As cores foram escolhidas especificamente para estimular a alegria, vermelho para a energia, amarelo para o otimismo, azul para a confiança, verde para a renovação. É ciência das cores aplicada à arte do riso. Eduardo segurou a fantasia, sentindo o peso do tecido entre suas mãos. Por um momento, considerou desistir de toda aquela loucura. Mas então pensou nos olhos sérios de Miguel, na tristeza escondida de Rosa e na oportunidade de fazer algo genuinamente bom. Vou levar. Quanto custa? Para o senhor, R$ 500 pelo aluguel semanal. Vaz? Armando hesitou, estudando o rosto de Eduardo com curiosidade. Posso perguntar para que ocasião é? Eduardo poderia ter inventado uma desculpa, uma festa corporativa, uma iniciativa de caridade. Mas algo na sinceridade daquele homem o fez dizer a verdade. É para fazer um bebê rir pela primeira vez. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo sorriso mais largo que Eduardo já vira. Armando tirou os óculos, limpou-os na camisa, claramente emocionado. Meu jovem, em 40 anos neste negócio, nunca ouvi um propósito mais nobre para uma fantasia. Pode levar sem custo. É por conta da casa. E que você consiga arrancar a primeira risada desse bebê. Eduardo voltou para casa carregando uma sacola grande e discreta, contendo a fantasia de palhaço. Era quase 6 da tarde quando ele estacionou na garagem da mansão. O coração batia de forma irregular, uma sensação que ele não experimentava desde suas primeiras apresentações importantes no início da carreira. A diferença era que, naquela época, o nervosismo vinha acompanhado de confiança. Agora, ele se sentia completamente fora de sua zona de conforto. Entrando pela porta dos fundos para evitar cruzar com Rosa, Eduardo subiu direto para seu quarto. Depositou a sacola sobre a cama e ficou olhando para ela por longos minutos, como se o tecido colorido dentro pudesse mordê-lo. O que exatamente ele estava fazendo? Eduardo Albuquerque, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, prestes a se vestir de palhaço para fazer um bebê rir. Se alguém do conselho administrativo descobrisse, seria o fim de sua reputação de executivo sério e implacável. Mas então ele pensou em Helena, sua falecida esposa. Ela sempre dizia que levava a vida sério demais, que precisava encontrar espaço para a espontaneidade, para o absurdo, para as pequenas alegrias que não apareciam em relatórios trimestrais. Eduardo
ela costumava dizer, segurando seu rosto entre as mãos. Um dia você vai perceber que as coisas mais importantes da vida são aquelas que não podem ser quantificadas em planilhas. Helena teria adorado aquela ideia. Ela provavelmente já estaria vestida de palhaça também, pulando pela casa, inventando números de circo. A lembrança trouxe um sorriso triste aos lábios de Eduardo. Talvez aquela fosse sua forma de honrar a memória dela, de finalmente fazer algo que ela aprovaria completamente. Eduardo tirou a fantasia da sacola e a estendeu sobre a cama. Sob a luz suave do lustre de cristal, as cores pareciam ainda mais vibrantes, quase agressivas contra a decoração sóbria do quarto. Ele começou a se despir do terno Armani cinza que usava, dobrando-o cuidadosamente sobre uma cadeira. Era estranho como aquele ato simples parecia carregado de significado, como se estivesse literalmente se despindo de sua persona de empresário. A calça xadrez era enorme e ele precisou ajustar os suspensórios para que não caísse. A camisa de bolinhas era confortável, surpreendentemente bem feita. O colete adicionava uma camada extra de cor e absurdo. Quando Eduardo calçou os sapatos gigantes de espuma, ele quase riu de si mesmo. Caminhar com aquilo seria um desafio. A peruca laranja foi o toque final, seguida pelo nariz vermelho. Eduardo se aproximou do espelho de corpo inteiro e, por um momento, não reconheceu o homem que o encarava de volta. Onde estava o executivo controlado? Onde estava o viúvo melancólico? Tudo que ele via era um palhaço colorido, um pouco desajeitado, completamente ridículo, estranhamente mais honesto do que qualquer imagem que já projetara. Um pensamento repentino o assaltou. Se não funcionasse, e se Miguel olhasse para ele com a mesma seriedade com que olhava para todo o resto? E se Eduardo apenas se fizesse de bobo sem alcançar nenhum resultado? A vulnerabilidade daquela possibilidade era quase paralisante. Ele estava prestes a se expor de uma forma que nunca fizera, nem nos negócios mais arriscados. Eduardo respirou fundo. Não, ele não podia pensar assim. Aquilo não era sobre ele ou seu ego. Era sobre uma criança que merecia sentir a alegria do riso, sobre uma mãe que merecia ver seu filho feliz. Se ele falhasse, pelo menos teria tentado. Quantas vezes na vida ele tinha deixado de fazer algo por medo do fracasso? Muitas, nos últimos anos. Muitas demais. Ele praticou alguns movimentos na frente do espelho. Uma cambalhota desajeitada, que quase o fez cair. Um passo exagerado, um aceno dramático com as mãos. Tudo parecia forçado, mecânico. Eduardo percebeu que não bastava apenas usar a fantasia. Ele precisaria realmente se permitir ser bobo, deixar de lado o controle que tanto valorizava. Eram quase 7 da noite. Rosa estaria terminando de preparar o jantar, e Miguel provavelmente estaria no cercadinho portátil na sala adjacente à cozinha, onde ela costumava deixá-lo enquanto finalizava as tarefas do dia. Eduardo sabia a rotina de cor, mesmo nunca tendo prestado muita atenção antes. Era fascinante como ele podia listar todos os horários de reuniões da semana, mas só recentemente começara a notar os padrões de vida que aconteciam sob seu próprio teto. Eduardo desceu as escadas com cuidado, os sapatos gigantes tornando cada degrau uma aventura potencialmente perigosa. O corredor do primeiro andar estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes automáticas que detectavam movimento. Ele podia ouvir os sons vindos da cozinha, o tilintar de panelas, a água corrente, a voz suave de Rosa cantarolando uma música do interior de Minas. Chegando perto da porta que separava o corredor da sala adjacente à cozinha, Eduardo parou. Suas mãos suavam dentro das luvas brancas da fantasia. O coração batia tão forte que ele tinha certeza de que Rosa poderia ouvi-lo do outro lado da parede. Era agora ou nunca. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, Eduardo ouviu algo que o fez congelar. A voz de Rosa, baixinha, conversando com Miguel. Meu filho, minha vida, por que você não sorri? O que te deixaria feliz? Mamãe já tentou de tudo. Havia uma quebra na voz dela, um soluço contido. Às vezes eu fico com medo, sabe? Medo de que você esteja sofrendo de um jeito que eu não consigo entender, de que eu não seja uma boa mãe. Eduardo sentiu um aperto no peito. Rosa, sempre tão forte e digna durante o trabalho, estava ali, vulnerável e assustada. Aquilo não era apenas sobre fazer um bebê rir. Era sobre dar esperança para uma mãe que estava se culpando por algo que ela não podia controlar.
Era sobre mostrar que ela não estava sozinha, que alguém se importava o suficiente para fazer algo completamente absurdo em nome daquela criança. Com renovada determinação, Eduardo empurrou a porta. Era hora de ser o palhaço mais improvável que São Paulo já tinha visto. A porta se abriu com um rangido suave e Eduardo entrou na sala cambaleando propositalmente, os braços abertos em um gesto exagerado de apresentação. Tcharaão! Sua voz soou mais alta e aguda do que normal, surpreendendo até a si mesmo. Os sapatos gigantes bateram no chão de madeira com um som cômico, e ele quase perdeu o equilíbrio de verdade, o que acabou adicionando autenticidade ao momento. Rosa estava sentada no sofá com Miguel no colo, uma colher de papinha congelada no ar. Seu rosto passou por uma sequência rápida de emoções: susto, confusão, incredulidade, finalmente, choque absoluto. A colher caiu de sua mão, espalhando purê de abóbora no chão de madeira encerada. Senhor Albuquerque. A voz dela saiu em um sussurro estrangulado. Eduardo fez uma reverência tão profunda que o chapéu cônico caiu de sua cabeça e rolou pelo chão. Ele correu atrás dele com passos exageradamente pequenos, os sapatos gigantes fazendo sons engraçados a cada movimento. Pegou o chapéu, colocou-o de volta na peruca laranja toda torta e deu um sorriso largo, apontando para Miguel com ambos os polegares para cima. Boa noite. Eu sou o palhaço. Dudu. Ele inventou o nome na hora, uma versão infantil de Eduardo que nunca havia usado na vida. E eu ouvi dizer que há um garotinho muito especial aqui que precisa de um show de primeira qualidade. Miguel, ainda no colo de Rosa, virou a cabecinha rechonchuda em direção a Eduardo. Seus olhos castanhos se arregalaram, processando aquela explosão de cores e movimentos. O bebê não estava assustado. Eduardo notou com alívio. Apenas, intensamente curioso. Era a primeira vez que ele via Miguel de perto por tanto tempo, e o pequeno era realmente bonito, com bochechas rosadas, cabelos castanhos começando a encaracolar. Rosa continuava paralisada, dividida entre a surpresa, o constrangimento e algo que parecia gratidão. Lágrimas começaram a se formar nos cantos de seus olhos. Senhor Albuquerque, o senhor não precisava. Eduardo colocou o dedo com a luva branca sobre o nariz vermelho. Palhaços não têm sobrenomes importantes. Só alegria para compartilhar. Ele piscou para Rosa de forma exagerada e se virou completamente para Miguel. O bebê continuava observando, imóvel, mas atento. Eduardo precisava puxar aquela atenção completamente para si. Ele começou a fazer caretas, puxando as bochechas para baixo com os dedos, estufando as bochechas como um peixe, cruzando os olhos. Movimentos que ele nunca, jamais, em 52 anos de vida, havia feito na frente de outra pessoa. Nada. Miguel olhava com interesse, mas o rostinho permanecia sério. Eduardo mudou de tática. Começou a pular em um pé só, cantando uma música inventada na hora sobre um palhaço que adorava sorvete de chocolate e escorregava em cascas de banana. A peruca laranja balançava descontroladamente, e em um dos pulos, ela caiu completamente, revelando seus cabelos grisalhos penteados perfeitamente para trás. Sem hesitar, Eduardo pegou e colocou de lado, achando que o visual meio calvo, meio palhaço poderia ser ainda mais engraçado. Ele percebeu Miguel inclinar-se levemente para frente no colo de Rosa, e aquilo o encorajou. O bebê estava engajado, mesmo que não estivesse rindo ainda. Era um começo. Eduardo então se lembrou de uma técnica que lera em um dos artigos que Clara havia compilado. Bebês respondem fortemente a jogos de esconde-esconde e ao elemento surpresa. Ele correu para trás do sofá, uma corrida desajeitada com aqueles sapatos gigantes, e desapareceu da vista de Miguel. Contou mentalmente até 3 e então pulou de volta, gritando achou, com os braços abertos. Miguel piscou. Era difícil dizer se havia alguma reação além da surpresa. Eduardo repetiu a ação, mas dessa vez pulou de um lado diferente, fazendo uma cara completamente diferente. Depois pulou de novo, agora fazendo sons engraçados com a boca. Rosa soltou uma risadinha nervosa, e Eduardo percebeu que ela estava começando a relaxar, a entender que ele estava genuinamente tentando ajudar e não apenas tendo um colapso mental. Quer tentar segurar ele de pé? Eduardo sugeriu, ofegante. Pular e fazer palhaçadas era surpreendentemente cansativo. Rosa sentiu e colocou Miguel de pé sobre suas pernas,
segurando o bebê pelas axilas. Miguel agora tinha uma visão completa de Eduardo, que aproveitou para começar uma nova sequência. Ele começou a andar de forma estranha, como se suas pernas fossem de borracha, dobrando os joelhos em ângulos impossíveis. Tropeçou propositalmente, quase de verdade outra vez, e caiu sentado no chão com o opa sonoro. Foi então que Eduardo viu. Era sutil, mas estava lá. Os cantos da boca de Miguel se curvaram ligeiramente para cima. Não era ainda um sorriso completo, mas era algo. Era progresso. Era esperança. Eduardo sentiu uma onda de adrenalina. Ele estava chegando perto. Precisava continuar, intensificar, encontrar aquele ponto específico que desbloquearia o riso do pequeno Miguel. Ele se levantou com dificuldade exagerada, fazendo parecer que os sapatos gigantes estavam pesando toneladas. Cambaleou de um lado para o outro, bateu na própria cabeça como se estivesse tentando lembrar de algo muito importante. Espera, espera. Ele disse em tom conspiratório. Eu sei o que está faltando. Eduardo correu para fora da sala, ou melhor, caminhou desajeitadamente rápido e voltou segundos depois carregando um lenço colorido que havia visto sob um aparador na entrada. Ele começou a fazer truques simples de mágica, fazendo o lenço desaparecer e reaparecer atrás da própria orelha, atrás do nariz, dentro do bolso do colete. Miguel seguia cada movimento com os olhos. O bebê estava completamente focado agora. Sua pequena mão agarrada na blusa de rosa, o corpo inclinado para frente como se quisesse estar mais perto da ação. Eduardo decidiu então fazer algo completamente idiota. Ele colocou o lenço sobre a própria cabeça e começou a fingir que era um fantasma, fazendo uis agudos enquanto flutuava pela sala com os braços estendidos. Então parou abruptamente, tirou o lenço e gritou "bu", com a cara mais surpresa que conseguiu fazer. E aconteceu. Primeiro, os olhos de Miguel se arregalaram. Depois, os cantos de sua boca se curvaram para cima de forma inconfundível. E então, como uma represa se rompendo após meses de pressão, saiu da garganta daquele bebê o som mais bonito que Eduardo já havia escutado, uma risada. Não apenas um risos, mas uma gargalhada genuína, cristalina, cheia de alegria pura e inocente. O som daquela primeira risada pareceu parar o tempo. Eduardo congelou na posição ridícula em que estava, o lenço pendurado em uma mão, o nariz vermelho ligeiramente torto, os sapatos gigantes apontando em direções opostas. Por um instante, ele não conseguiu processar que havia realmente acontecido. Mas então Miguel riu novamente, mais alto desta vez, seu corpinho inteiro sacudindo com a força da gargalhada. As lágrimas que Rosa vinha segurando finalmente escorreram livremente por seu rosto. Ela apertou Miguel contra o peito, beijando o topo de sua cabeça repetidamente enquanto soluçava de alívio e alegria. Meu filho riu. Meu bebê riu. Graças a Deus, ele riu. Sua voz era uma mistura de riso e choro, emoção pura em forma de som. Eduardo sentiu algo estranho acontecer em seu próprio peito. Era como se uma pressão que ele nem sabia que estava carregando de repente se dissolvesse. Seus próprios olhos ficaram úmidos atrás do nariz de palhaço. Quando foi a última vez que ele havia chorado? No funeral de Helena, 5 anos atrás. Desde então, nada havia penetrado a armadura emocional que ele construíra ao redor de si mesmo. Mas agora, vendo aquele bebê rir, vendo a felicidade de Rosa, Eduardo se permitiu sentir. E era avassalador. Miguel esticou bracinhos rechonchudos em direção a Eduardo, ainda rindo, como se quisesse tocar naquela criatura colorida que havia desbloqueado algo mágico dentro dele. Eduardo se aproximou, cauteloso, não querendo quebrar o feitiço. Quando chegou perto o suficiente, Miguel agarrou o nariz vermelho com suas mãozinhas e puxou. O nariz saiu com um som cômico, e Miguel ficou segurando com uma expressão de surpresa absoluta. Então ele olhou para o nariz, olhou para Eduardo, agora sem o nariz vermelho. Olhou para o nariz novamente e riu ainda mais alto. Era como se cada nova descoberta fosse a coisa mais hilária que ele já tinha visto. Posso segurá-lo? Eduardo perguntou, sua voz embargada. Rosa assentiu, passando Miguel cuidadosamente para os braços de Eduardo. Era a primeira vez que ele segurava um bebê em décadas, talvez desde que era adolescente e segurava os sobrinhos. Miguel era surpreendentemente pesado e ao mesmo tempo frágil, quente e vivo contra o peito de Eduardo. O bebê olhou para cima,
para o rosto daquele homem estranho sem o nariz vermelho e deu mais uma risadinha. Eduardo começou a balançar Miguel suavemente, fazendo movimentos exagerados de dança pela sala. Cada passo cômico com os sapatos gigantes arrancava novas risadas do bebê. Era como se 9 meses de silêncio estivessem sendo compensados de uma só vez, como se Miguel estivesse recuperando todo o riso que havia guardado. Senhor Albuquerque, Rosa disse, limpando as lágrimas com as costas das mãos, eu não sei como agradecer. Eu achei que nunca veria meu filho rir. Os médicos diziam que ele estava bem, mas eu tinha tanto medo de que houvesse algo errado que eles não estavam vendo. Eduardo parou de dançar e olhou para Rosa. Por trás da maquiagem improvisada de palhaço, seus olhos refletiam uma compreensão profunda. Às vezes, ele disse suavemente, não precisamos de medicina ou explicações científicas. Às vezes precisamos apenas de um pouco de absurdo, de alegria sem propósito, de alguém disposto a se fazer de bobo. Ele devolveu Miguel aos braços de Rosa e se sentou no sofá, de repente consciente de quão ridículo devia parecer. Um homem de meia-idade, CEO de uma empresa multimilionária, vestido de palhaço, com a maquiagem borrada pelo suor e pelas lágrimas. Mas, estranhamente, ele não se sentia ridículo. Ele se sentia livre. Pela primeira vez em anos, ele havia feito algo completamente desinteressado, algo que não tinha nada a ver com lucro, imagem ou sucesso mensurável. Miguel continuava sorrindo, agora mais calmo, mas claramente mais feliz do que Rosa já o tinha visto. O bebê alternava o olhar entre Eduardo e sua mãe, como se estivesse dizendo, vocês estão vendo isso. Eu consigo rir. Sabe de uma coisa, Rosa? Eduardo disse, tirando a peruca laranja e colocando-a no colo. Eu deveria agradecer a você e ao Miguel. Rosa piscou, confusa. Agradecer? Mas o Senhor que fez tudo isso por nós. Vocês me lembraram de algo que eu havia esquecido. Eduardo olhou para suas mãos enluvadas de branco. Depois que minha esposa morreu, eu me enterrei no trabalho. Achei que se eu me mantivesse ocupado o suficiente, se eu alcançasse um sucesso atrás do outro, eu conseguiria preencher o vazio. Mas você não pode preencher um vazio emocional com conquistas profissionais. Você precisa de conexão, de propósito real, de momentos como este. Rosa se sentou ao lado dele no sofá, Miguel no colo ainda observando Eduardo com fascínio. O senhor é um homem bom, senhor Albuquerque. Sempre foi gentil comigo, me deu um lugar para morar com meu filho quando eu não tinha para onde ir. Mas hoje o senhor nos deu algo muito maior. Deu esperança. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que não tinha nada a ver com reuniões de negócios ou diplomacia corporativa. Que tal um acordo? Você para de me chamar de Sr. Albuquerque quando estamos em casa, e eu prometo fazer o possível para ser menos um patrão e mais um amigo. Uma espécie de tio honorário para o Miguel. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão pura. Eu adoraria isso, Sr. Eduardo. Eles ficaram sentados ali por mais alguns minutos, apenas apreciando o momento. Miguel eventualmente começou a bocejar, todo estimente finalmente cobrando seu preço. Rosa o embalou suavemente, cantando baixinho uma canção de ninar do interior de Minas. Eduardo observava, sentindo algo que não sentia há muito tempo, a sensação de fazer parte de algo maior que si mesmo, de ser necessário não por seu dinheiro ou posição, mas por sua humanidade. Quando Miguel finalmente adormeceu, Rosa se levantou cuidadosamente. Vou colocá-lo no berço. Ele vai dormir tão bem hoje, finalmente em paz. Ela hesitou. Eduardo, o jantar está pronto. Preparei uma lasanha. Seria uma honra se o senhor jantasse conosco na cozinha hoje. Nada formal, apenas comida caseira e boa companhia. Eduardo olhou para sua fantasia de palhaço, para a sala onde havia acabado de experimentar um dos momentos mais significativos de sua vida, e assentiu. Eu adoraria. Só vou me trocar rapidamente e já desço. Subindo as escadas para seu quarto, Eduardo se sentia diferente, mais leve, de alguma forma. A mansão que sempre parecerá tão grande e vazia agora tinha vida, tinha propósito. Ele não era apenas um homem rico, vivendo sozinho em uma casa imensa. Ele fazia parte de uma pequena família improvisada, e essa realização era mais valiosa do que qualquer fusão empresarial que ele já havia fechado.
Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas profunda na dinâmica da mansão dos Albuquerque. Eduardo, que sempre mantivera uma distância profissional de Rosa, agora encontrava desculpas para passar mais tempo nas áreas comuns da casa. Seu horário de almoço, antes preenchido com reuniões de negócios ou refeições solitárias em seu escritório, frequentemente o levava à cozinha, onde Rosa preparava comida caseira e Miguel brincava em seu cercadinho. O bebê havia se transformado completamente. Depois daquela primeira noite de risadas, era como se uma comporta tivesse se aberto. Miguel agora sorria para tudo. Para os brinquedos coloridos, para o reflexo no espelho, para os pássaros que via pela janela e especialmente para Eduardo. Sempre que o empresário entrava na sala, o rostinho de Miguel se iluminava com um sorriso largo que mostrava suas primeiras dentinhas. Ele reconhece você, Rosa disse uma tarde, enquanto Eduardo se sentava à mesa da cozinha com uma xícara de café. Olha como os olhinhos dele brilham quando você chega. Eduardo sorriu, aquecendo as mãos na xícara. Lá fora, uma chuva fina de junho pintava o jardim com tons de cinza. Acho que ele se lembra do palhaço. Ou talvez apenas goste da minha cara de bobo. Não é só isso. Rosa virou-se do fogão onde preparava uma sopa de legumes. Miguel sente que você se importa. Bebês percebem essas coisas. Eles sabem quando alguém os vê de verdade, não apenas olha para eles. As palavras de Rosa tocaram algo em Eduardo. Ver de verdade. Quantas pessoas ele realmente via em sua vida? Seus executivos eram rostos em reuniões, números e relatórios de desempenho. Seus poucos amigos eram contatos de networking, pessoas com quem ele compartilhava negócios, não vida. Até Rosa, antes daquele dia memorável, era apenas alguém que mantinha sua casa funcionando perfeitamente, quase invisível em sua eficiência. Rosa, Eduardo disse, depositando a xícara sobre a mesa, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, baixando o fogo sobre a panela e se aproximando. O pai do Miguel, você ainda tem contato com ele? Ele sabe que tem um filho. O rosto de Rosa se fechou por um momento, mas então ela suspirou. Ele sabe. Mandei uma mensagem quando descobri que estava grávida. Ele leu, mas nunca respondeu. Depois bloqueou meu número. Ela deu de ombros, mas Eduardo podia ver a dor por trás do gesto casual. Alguns homens não estão prontos para ser pais. Ou talvez nunca estarão. Eu fiz as pazes com isso. Miguel e eu estamos bem, só nós dois. Vocês três, Eduardo corrigiu gentilmente. Vocês não estão sozinhos. Rosa piscou rapidamente, claramente lutando contra lágrimas. Obrigada, Eduardo. De verdade. Um grito agudo e alegre veio do cercadinho. Miguel havia conseguido se sentar sozinho e estava claramente muito orgulhoso de si mesmo, balançando as mãozinhas no ar como se aplaudisse sua própria conquista. Eduardo se levantou instintivamente e foi até o bebê. Olha só você, pequeno campeão. Ele se agachou ao lado do cercadinho, sentado sozinho como um garotão. Miguel riu e se jogou para frente, tentando agarrar o nariz de Eduardo. O empresário fez uma careta exagerada, cruzando os olhos, e o bebê explodiu em gargalhadas. Era incrível como aquele som, que apenas dias atrás parecia impossível, agora era tão natural, tão abundante. Você é bom com ele, Rosa observou, voltando para a sopa. Já pensou em ter filhos próprios? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Ele ficou quieto por um momento, observando Miguel brincar com um mordedor de borracha. Helena e eu queríamos. Planejávamos começar a tentar logo depois do nosso 5º aniversário de casamento. Mas então veio o diagnóstico e tudo mudou tão rápido. Ele engoliu em seco. Depois que ela se foi, eu simplesmente nunca considerei. Parecia uma porta que havia se fechado permanentemente. Portas podem se abrir novamente, Rosa disse suavemente. Às vezes de formas que a gente não espera. Eduardo olhou para ela, depois para Miguel, e sentiu algo se mexer em seu peito. Não era exatamente arrependimento, mas uma espécie de reconhecimento de oportunidades perdidas. Ele tinha 52 anos. Não era velho demais biologicamente para ser pai, mas parecia tarde demais para recomeçar aquele tipo de vida. Ou será que não? Nos dias seguintes, Eduardo se pegou pensando cada vez mais sobre família.
sobre legado, sobre o que realmente importava. Suas empresas continuariam existindo depois que ele se fosse, claro, mas o que mais ele deixaria para trás? Prédios comerciais? Contas bancárias? Atas de reuniões? Nada daquilo tinha vida, tinha amor, tinha significado real. Foi durante uma dessas reflexões, enquanto revisava contratos em seu escritório, que Clara entrou com um olhar preocupado. Eduardo, precisamos conversar sobre algo. O conselho está preocupado. Ele ergueu os olhos dos documentos. Preocupado com o quê? Com você. Clara fechou a porta atrás de si e se sentou. Você tem cancelado reuniões, saído mais cedo, parece distraído. Houve até comentários sobre mudanças de personalidade. Eduardo recostou-se na cadeira, um sorriso irônico surgindo em seus lábios. Mudanças de personalidade. E isso é ruim. Depende. Clara cruzou as pernas, sua postura profissional, não escondendo a preocupação genuína. Você está bem? Aconteceu algo que eu deveria saber. Eduardo considerou a pergunta. Ele poderia dar a resposta corporativa padrão, garantir que estava tudo sob controle, que seu foco permanecia inabalável. Mas Clara havia trabalhado com ele por 12 anos. Ela merecia honestidade. Você sabia que a empregada, Rosa, tem um filho de 9 meses que nunca havia rido até recentemente. Clara piscou, claramente não esperando aquela resposta. Não, eu não sabia. Eduardo contou a história toda. A preocupação de Rosa, sua decisão de se vestir de palhaço, o milagre daquele primeiro riso, e como tudo aquilo havia mudado algo fundamental dentro dele. Clara ouviu em silêncio, e quando ele terminou, havia lágrimas nos olhos dela. Eduardo, ela disse, sua voz embargada, nos 12 anos que trabalho com você, essa é a coisa mais humana que já ouvi você fazer. E isso é um problema. Não. Clara balançou a cabeça firmemente. É um presente, mas o conselho não vai ver assim. Eles vão ver um CEO que está perdendo o foco, que está se tornando soft, vulnerável. No mundo corporativo, vulnerabilidade é vista como fraqueza. Eduardo ficou quieto por um longo momento. Então se levantou e foi até a janela que dava para o jardim. Lá embaixo, ele podia ver Rosa empurrando um carrinho com Miguel, mostrando as flores para ele. O bebê estava rindo, apontando para uma borboleta. Talvez, Eduardo disse lentamente, eu não me importe mais com o que o conselho pensa. Talvez haja coisas mais importantes do que fusões, relatórios trimestrais. Você está pensando em sair. Clara se levantou, alarmada. Não sair. Redefinir prioridades. Eduardo se virou para ela. Clara, eu construí um império. Mas para quê? Para quem? No fim, quando eu não estiver mais aqui, o que vai importar? Os edifícios com meu nome ou as vidas que eu toquei, as ações que vendi ou o riso de uma criança que eu ajudei. Clara o estudou por um longo momento. Você mudou mesmo. Sim, Eduardo admitiu. E pela primeira vez em anos, eu acho que mudei para melhor. A reunião do Conselho Administrativo estava marcada para as 3 da tarde de uma quinta-feira chuvosa. Eduardo entrou na sala de conferências com sua pasta de couro e um café expresso, mas sua mente estava parcialmente em outro lugar. Naquela manhã, Miguel havia dado seus primeiros passos sozinho, e Eduardo tivera o privilégio de testemunhar o momento. A alegria no rosto de Rosa, o orgulho no pequeno rosto de Miguel, tudo aquilo permanecia com ele como uma luz quente em seu peito. Os 12 membros do conselho já estavam sentados ao redor da mesa de mogno polida. Rostos sérios, ternos caros, a atmosfera carregada com a tensão característica de reuniões importantes. Eduardo reconhecia aquela energia. Ele próprio havia sido a fonte dela por décadas. Mas agora, vendo de uma perspectiva ligeiramente diferente, tudo parecia um pouco teatral, performático demais. Senhores, senhoras, ele começou, abrindo a reunião. Sei que há preocupações sobre minha conduta recente e sobre a direção da empresa. Estou aqui para endereçar essas questões diretamente. Rodrigo Tavares, o CFO e membro mais antigo do conselho, se inclinou para a frente. Eduardo, somos todos adultos aqui. Vamos ser diretos. Você tem estado diferente. Reuniões canceladas, decisões adiadas.
sua mente claramente em outro lugar. Alguns de nós. Ele olhou ao redor da mesa, recebendo acenos de concordância. Estamos preocupados que você possa estar passando por algum tipo de crise. Uma crise, Eduardo repetiu, permitindo-se um pequeno sorriso. Interessante escolha de palavra, Rodrigo. Mas talvez seja mais preciso chamar do que estou passando de despertar. Silêncio confuso ao redor da mesa. Eduardo continuou. Por 30 anos, eu vivi e respirei esta empresa. Trabalhei 16 horas por dia. Sacrifiquei relacionamentos, saúde, momentos de vida que nunca voltarão. E construímos algo extraordinário. Não estou negando isso. Mas recentemente, algo me fez questionar. Para quê? Qual é o objetivo final de todo esse sucesso? O objetivo, interrompeu Mariana Costa, a diretora de operações, com uma ponta de irritação na voz, é crescimento sustentável, retorno para os acionistas, inovação no mercado. Eduardo, você sempre soube disso. Eu sei o que os livros de negócios dizem, Mariana, mas estou falando de propósito real, de legado humano. Eduardo se levantou e foi até a janela. Vocês sabem quantas horas eu passei nesta sala nos últimos 5 anos? Milhares. E sabem quantas horas passei realmente vivendo, conectando-me com pessoas de forma genuína, fazendo algo que importasse além das planilhas? Praticamente zero. Ele se virou para encarar o conselho. Até recentemente. Até que um bebê de 9 meses me ensinou mais sobre vida e propósito do que todos os MBAs e conferências de liderança que já frequentei. Rodrigo franziu a testa. Eduardo, com todo respeito, você está falando em enigmas. Que bebê? O que isso tem a ver com a direção estratégica da empresa? Eduardo respirou fundo. Ele poderia guardar a história para si, manter a separação entre vida pessoal e profissional que sempre defenderá. Mas algo dentro dele dizia que era hora de ser vulnerável, de ser humano, mesmo naquele ambiente frio e corporativo. E então ele contou. Sobre Rosa e Miguel, sobre os 9 meses sem risos, sobre a decisão absurda de se vestir de palhaço, sobre o milagre daquela primeira gargalhada e sobre como tudo aquilo havia rachado a armadura que ele construíra ao redor de seu coração. Alguns membros do conselho observavam com descrença, outros com algo que parecia preocupação pela sua sanidade mental, mas alguns, Eduardo notou com interesse, tinham olhos marejados. O que estou tentando dizer, Eduardo concluiu, voltando à sua cadeira, é que estou reavaliando minhas prioridades. Isso significa que vou renunciar? Não. Significa que vou deixar a empresa falir? Absolutamente não. Mas significa que vou começar a operar de uma forma mais equilibrada, mais humana. Vou delegar mais, confiar mais na equipe e dedicar tempo a coisas que realmente importam. E se o desempenho da empresa sofrer? Rodrigo desafiou, sua voz tensa. Então lidaremos com isso. Mas eu tenho uma teoria diferente. Rodrigo, acho que um líder mais equilibrado, mais conectado com o que realmente importa na vida, na verdade tomará melhores decisões. Um líder que não está consumido por burnout e vazio existencial provavelmente tem mais clareza, mais criatividade, mais empatia, qualidades que, acreditem ou não, fazem diferença no mundo dos negócios também. Mariana cruzou os braços. Isso soa bonito, Eduardo, mas é um risco. Os acionistas esperam resultados. E eles continuarão tendo resultados. A voz de Eduardo era firme agora, de volta ao tom de comando que o conselho reconhecia, mas sob novos termos. Vou propor algumas mudanças na estrutura operacional. Primeiro, quero implementar programas de work-life balance reais para todos os funcionários, não apenas discursos vazios e manuais de RH. Segundo, vou criar um fundo filantrópico corporativo focado em apoiar famílias de baixa renda, especialmente mães solteiras. Terceiro, vou pessoalmente reduzir minha carga horária em 20% e espero que a liderança executiva faça o mesmo. Você enlouqueceu. Rodrigo estava vermelho agora. Isso vai custar milhões e reduzir nossa competitividade. Ou, Eduardo contrapôs calmamente, vai criar uma cultura empresarial mais saudável, reduzir turnover, aumentar a lealdade dos funcionários e, ironicamente, melhorar nossos resultados a longo prazo. Além disso, ele sorriu, vai me permitir dormir melhor à noite, sabendo que construí algo que realmente vale a pena.
A sala explodiu em discussão acalorada. Alguns membros do conselho apoiavam Eduardo, outros achavam que ele estava tendo um colapso. O debate se estendeu por mais de uma hora, com argumentos sendo apresentados de todos os lados. Eduardo ouviu tudo pacientemente, respondendo às preocupações com dados quando possível, com convicção quando os dados não eram suficientes. No final, eles fizeram uma votação. 8-4 a favor de dar a Eduardo 6 meses para implementar suas mudanças, se provar que elas não prejudicariam a empresa. Não era unanimidade, mas era o suficiente. Quando a reunião terminou e todos saíram, Clara apareceu na porta. Como você se sente? Assustado, Eduardo admitiu, mas também mais vivo do que me sentia em anos. Acabei de apostar minha reputação e potencialmente minha empresa em uma filosofia inspirada por um bebê que não sabia rir. Não, Clara corrigiu, sorrindo. Você apostou em fazer a coisa certa. E essa sempre foi uma aposta que vale a pena. Eduardo voltou para casa naquela noite mais cedo do que o habitual. Encontrou Rosa na cozinha, preparando o jantar enquanto Miguel brincava no cercadinho. Quando o bebê o viu, seus bracinhos se estenderam imediatamente, um sorriso enorme iluminando seu rosto. Eduardo pegou no colo, sentindo o peso reconfortante daquela criança contra seu peito. Ei, pequeno, você não faz ideia, mas hoje você mudou o futuro de uma empresa inteira. Miguel apenas riu, agarrando o nariz de Eduardo com suas mãozinhas gordas. E naquele momento, Eduardo soube que havia feito a escolha certa. Alguns legados eram medidos em lucros e ações, outros em risos e conexões humanas. E os segundos, ele estava começando a entender, eram os únicos que realmente duravam. Um ano inteiro havia se passado desde aquela noite transformadora do palhaço. Miguel estava prestes a completar 2 anos, e a mudança nele era extraordinária. De um bebê silencioso e sério, ele havia se tornado uma criança radiante, falante e curiosa. Ele chamava Eduardo de tio Dudu, chamava Carlos de papai e corria pela mansão como se fosse dono do lugar. A empresa de Eduardo também havia sido transformada. As mudanças que ele implementara, programas de equilíbrio vida-trabalho, o fundo filantrópico para mães solteiras, a cultura mais humanizada, haviam dado resultados impressionantes. A retenção de funcionários aumentara 40%, a produtividade estava em alta histórica e a empresa havia se tornado referência em humanização corporativa. Até Rodrigo, o CFO que tanto resistira, teve que admitir: Eduardo, eu estava errado. Você não enfraqueceu a empresa ao se tornar mais humano. Você a fortaleceu. O verdadeiro teste veio quando o repórter da revista Exame pediu uma entrevista sobre sua transformação empresarial. Eduardo aceitou, mas com uma condição: contaria a história completa, incluindo a parte do palhaço. No dia da entrevista, o repórter Roberto chegou e ficou visivelmente confuso ao ver o austero Eduardo Albuquerque sentado no chão, montando blocos com Miguel enquanto Rosa preparava café e Carlos brincava com o menino. Talvez devêssemos fazer a entrevista em seu escritório. Roberto sugeriu, desconcertado. Não, Eduardo respondeu, sorrindo. Esta sala conta a história melhor do que qualquer escritório poderia. E ele contou tudo. A preocupação de Rosa, a fantasia de palhaço, aquela primeira risada mágica e como aquilo havia transformado completamente suas prioridades. Quando Miguel gritou, tio Dudu, olha, mostrando uma torre de blocos, o amor nos olhos de Eduardo era inconfundível. Você não tem medo de que isso faça parecer menos sério? Roberto perguntou. Eduardo pensou por um momento. Por 30 anos, eu me preocupei com o que as pessoas pensavam. Construí uma imagem de homem implacável, sempre no controle. E sabe o que isso me trouxe? Solidão, vazio, uma vida sem risadas. Ele beijou o topo da cabeça de Miguel. Agora eu me preocupo menos com parecer sério e mais com ser humano. A matéria saiu 2 meses depois com uma foto de capa chocante. Eduardo sentado no chão, cercado por blocos coloridos, com Miguel rindo em seu colo. O título era O CEO que se vestiu de palhaço e encontrou seu propósito. A história se tornou viral. A reação foi polarizada, mas o impacto foi imenso. CEOs por todo o país começaram a repensar suas culturas corporativas.
Eduardo recebeu centenas de cartas de pais que haviam se reconectado com seus filhos, de executivos que priorizaram famílias sobre promoções. Uma carta, em particular, o tocou profundamente. Era de Fernando, que escreveu: li sua história e algo quebrou dentro de mim. Ontem, saí do trabalho mais cedo pela primeira vez em 3 anos. Peguei meu filho na escola, fomos ao parque, e quando ele riu no balanço, percebi que havia esquecido como era aquele som. Você salvou minha família. 5 anos depois daquela primeira noite mágica, Eduardo completou 57 anos. Rosa organizou uma festa surpresa. Apenas as pessoas que realmente importavam. Carlos estava lá com a nova namorada. Clara trouxe a família. Até seu Armando, da loja de fantasias, foi convidado. O momento mais especial foi quando Miguel, agora com 6 anos, subiu em uma cadeira para um pequeno discurso. Tio Dudu, a mamã me contou que quando eu era bebê, eu não sabia rir, e que você se vestiu de palhaço só para me fazer feliz. Então eu fiz isso para você. Ele correu até seu quarto e voltou com um desenho de um palhaço colorido. Embaixo, em letras tortas, estava escrito: obrigado por me ensinar a rir. Eu te amo, tio Dudu. Eduardo pegou o desenho com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo livremente. Ele puxou Miguel para um abraço apertado. Eu que agradeço a você, campeão. Você me salvou. Enquanto a festa continuava, Eduardo olhou para Rosa, para Carlos, para Clara, para a mansão que não era mais um mausoléu, mas um lar vibrante. Helena estaria orgulhosa. Ele havia finalmente aprendido a lição que ela sempre tentará ensinar. O verdadeiro legado não estava nos edifícios com seu nome ou nas ações que possuía. Estava nos corações que tocava, nas vidas que mudava, no amor que compartilhava. Naquela noite, depois que todos foram embora, Eduardo foi até a biblioteca e pegou a fantasia de palhaço guardada na gaveta especial. Aquela fantasia ridícula havia sido o catalisador para a maior transformação de sua vida. Ele colocou o nariz vermelho no bolso do paletó, um lembrete de que às vezes precisamos estar dispostos a parecer bobos, a nos arriscar ao ridículo, a deixar cair as máscaras. Porque é somente quando somos genuinamente vulneráveis que podemos criar conexões verdadeiras. E enquanto adormecia naquela noite, seus últimos pensamentos não foram sobre reuniões ou estratégias, mas sobre o menino de 6 anos que havia desenhado um palhaço colorido e escrito "Eu te amo" com letras tortas. Alguns legados eram medidos em lucros, outros em risos e abraços e corações transformados. Eduardo havia finalmente descoberto qual tipo de legado realmente valia a pena.